Minhas irmãs, meus irmãos, quero aproveitar que vocês estão em pé, queremos ler a palavra do Senhor que está, segundo a Crônica, capítulo 7, e o versículo 12 a 15. Enquanto vocês estão em pé, quero agradecer a irmã Marielle por estar aqui, juntamente com vocês, que Deus abençoe. Parabenizar também a Liana, que Deus te abençoe e continue sendo essa mulher abençoada por Deus, tá? Deus abençoe. Muito bem, irmãos e irmãs, a Bíblia diz assim: e o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Pode tomar os vossos assentos. Recebi um comunicado da irmã Ana para estar convosco nessa oportunidade, e eu fui para a oração, pedindo que Deus nos desse uma palavra. E aí eu senti de falar a respeito da necessidade de um avivamento. Acho que todos concordam comigo que nós urgentemente precisamos que o Espírito Santo de Deus tenha mais liberdade em nosso meio. Para isso, eu escolhi esse texto. Aqui Salomão foi aquele homem que Deus escolheu ele, deu a ele sabedoria, inteligência, riqueza. Nenhum rei teve tanta sabedoria, tanta riqueza como Salomão. E ele construiu um templo com tudo que era de melhor. Maior riqueza era ouro, era prata. Mas o que mais me chama a atenção, que a glória do Senhor desceu sobre aquele lugar de uma forma que os anciões, os sacerdotes, não ficavam de pé, de tão grande que era a glória do Senhor, de tão forte que era o poder de Deus. E eu estava pensando se lá na antiga lei dos holocaustos, onde traziam animais para oferecerem a Deus, Moisés recebeu lá no monte Sinai as tábuas da lei em fogo. Eu quero dizer para as irmãs e para os irmãos que a necessidade nossa hoje não é bancos estofados, não é sons maravilhosos. Nós precisamos de poder de Deus. Aleluia. Há um esfriamento, irmãos, tão grande nos nossos dias. Não estou dizendo na Igreja Assembleia de Deus de Uruguaiana, mas é em geral. É um esfriamento. E eu pergunto muitas vezes para Deus, parece que há um tempo atrás eu dobrava os meus joelhos, não tinha nada que atrapalhasse na minha mente.
Hoje nós estamos sendo atacados. A gente dobra o joelho, está pedindo: Jesus, me ajuda, mas a minha mente não está no que eu estou pedindo. E nós temos que nos conscientizar, nos centralizar, para poder sentir a presença de Deus. E eu anotei o seguinte: o avivamento é uma necessidade da Igreja de Cristo ao longo de sua história. Digo e repito, é uma necessidade muito grande. Mas alguém pode me perguntar: o que é avivamento espiritual? É uma intervenção de Deus. Aleluia. É Deus intervindo na minha e na tua vida particular e, por que não dizer, geral. Deus tem que agir no nosso dia a dia, viver com Deus. Os irmãos já me ouviram, tenho tido algumas experiências, e como é a gente andar com Deus? Eu chego num estabelecimento comercial, estavam umas 3 pessoas atrás do balcão, dando atendimento, e uma fila para ser atendido. E uma mulher atrás do balcão, ela sai e aponta para mim e diz o seguinte: o senhor, o que é? O senhor tem algo diferente. O senhor é médico? O senhor é advogado? O senhor é alguma autoridade? E eu estava vestido de roupa normal, não estava vestido de social. Irmãos, o povo precisa ver na minha e na tua vida que nós somos diferentes. Digo mais, que não é a roupa que nos identifica, é a unção de Deus nas nossas vidas. Então, o que é avivamento? É uma intervenção de Deus. Só tem início quando o Espírito Santo encontra espaço no coração de uma pessoa ou de um grupo. Precisa que o Espírito Santo de Deus chegue no nosso coração, como diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. E eu parece que ouço o Espírito Santo dizendo: Argemiro, eu estou à porta. Eu estou à porta. Eu estou à porta, estou batendo. Que você sinta o Espírito Santo de Deus 24 horas. Batendo, batendo, batendo. E ele diz mais: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Eu sinto o Espírito de Deus convidando cada um que está aqui nessa tarde: dê ouvidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo quer ser ouvido, ele quer saciar, ele quer entrar e saciar conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Não está fácil. Não está fácil. A igreja está sendo assolada por tantas coisas que nós não conhecíamos no passado. Mas hoje estamos presenciando, às vezes eu fico pensando que eu via isto nas igrejas tradicionais e hoje estamos vendo nos nossos dias, dentro da Assembleia de Deus.
mas tem os remanescentes, tem aqueles que têm temor de Deus. E o Espírito Santo de Deus, quando eu estudava esta palavra, aleluia, ele falava em meu coração: diga para a igreja, hoje à tarde eu estou interessado em fazer um banquete para a igreja, eu quero festejar com a igreja, estamos chegando mais um final de ano, e eu estou sentindo o Espírito de Deus trabalhando com a sua noiva, aleluia. Quando a igreja se volta para Deus, de maneira humilde, irmãos, nós precisamos nos humilhar e nos voltar para Deus, sendo sinceros, sendo realistas, confessando os nossos pecados. Avivamento, irmãos, só vem com alguns requisitos. Não é somente orar, mas também se humilhar, orar ao Senhor e estar debaixo da potente mão de Deus. Às vezes, nas minhas orações, eu leio esse texto: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E eu digo nas minhas orações para Deus: Senhor, em que altura está a tua mão? É para ficar debaixo? Que altura está a minha mão, a sua mão? Eu tenho que ficar debaixo, irmão. E que Deus nos dê sabedoria para nós ficarmos debaixo da potente mão de Deus. Lembrando, irmãos, que todos os grandes avivamentos, antes vem a luta, a aflição. Se nós lembrarmos sobre José no Egito, estava muito tranquilo, em casa, o papaizinho dando as melhores roupas, dando toda a atenção, e Deus tinha um propósito com ele, mas ele queria ficar em casa, sendo futuramente seguro, alguém que assumiria o lugar do seu pai. E Deus pega, bota um ciúme na vida dos seus irmãos. O ciúme levou com que eles botasse José numa cova. De uma cova foi vendido como escravo. Parece que para José tudo acabou. Aleluia. Foi parar na casa de Potifar, mandando em tudo. Lá a mulher se apaixona por ele, a mulher de Potifar, foi parar na cadeia, na prisão. De lá, Deus levanta e coloca ele como governador, como segundo do Egito. E o Espírito de Deus falava em meu coração: todo avivamento tem umas coisas antes. Por exemplo, eu estou uma vida tranquila, e Deus quer me abençoar, Deus quer me usar, então me bota numa cama, me põe financeiramente acabado, tantas coisas que antecedem os grandes avivamentos na vida de alguém. Ele passa por tribulações, ele enfrenta dificuldades, as aflições, mas depois vem o avivamento. Depois de tudo, vem o avivamento. Então, antecede o avivamento as dificuldades, a frieza, a doença, a escassez, vem primeiro.
Aí Deus nos prova, não devemos murmurar do que Deus está fazendo. Se tu está passando, quando alguém olhou para um cego, se não estou enganado, quem pecou para que esse fosse cego? Nem ele, nem os seus pais, mas para minha glória aparecer na vida dele. Se é para a glória do Senhor que eu estou sofrendo, eu vou sofrer. Eu não murmuro, porque é Deus trabalhando comigo. Aleluia, grandes foram as lutas na minha caminhada, mas Deus me deu vitória. Aleluia. O que precisamos então, meus irmãos, para o avivamento? Aqui a Bíblia nos mostra uma situação de crise espiritual, moral, pode ser uma pré-condição para o avivamento. Às vezes nós estamos vendo tantas situações, tanta pobreza, tanta coisa errada, e nós ficamos pensando por quê? Por vezes nós podemos passar pelo que Salomão passou. Primeiro, ele construiu um templo e a glória de Deus apareceu. Mas Deus apareceu para ele pela segunda vez e disse a Salomão: ó Salomão, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, era Deus preparando Salomão, preparando o seu povo. Aleluia, Deus pode por vezes cerrar o céu para você. Você diz assim, está tudo fechado, nada dá certo. Aleluia, pode as pestes vir sobre nós, mas a Bíblia manda, aleluia, que nós devemos o que fazer? Que o meu povo, ele não estava falando para um povo estranho, e eu digo que se a igreja, se eu e você, ele diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? Aleluia. Então eu ouvirei dos céus, aleluia, Deus vai ouvir dos céus a nossa oração, vai curar as minhas enfermidades, e vai mandar o desejado das nações, e vai mandar um avivamento para a nossa igreja. Reimade Keila Magai. Humilhar, meus irmãos, a ordem aqui não é orar e se humilhar. Nós devemos primeiro nos humilhar. Eu às vezes fico pensando, já conversei com muitas pessoas exaltadas, se acham importante mais do que todo mundo. Mas eu sempre pensava assim, por que as pessoas são assim? Não reconhece que nós somos pó e cinza? Eu sou branco, mas tem alguém moreno, corta a pele, somos tudo igual, não somos diferentes. Mas tem gente, eu perguntava para Deus, mas Senhor, será que essa pessoa não nota que é muito... Se alguém não disser para ele quem ele é, ele vai continuar sendo o que está sendo. Irmãos, nós devemos fazer um exame. Senhor, será que eu não estou me exaltando? Será que eu não estou achando que eu sou bom? Precisamos, meus irmãos, nos humilhar. Porque nós nos humilhando, Deus nos exalta. Olha a oração do fariseu, do publicano.
fariseu se exaltava contando quem ele era, que jejuava e que dava e que fazia, acontecia. Mas o publicano nem a cabeça erguia. Ele baixava e batia no peito: ser propício a mim, pecador. Eu não consigo olhar para cima. Eu sou tão fraco, tão falho. Deus o exaltou. E eu preciso dizer que nós, nos nossos dias, precisamos nos humilhar, pedir para Deus: manda um avivamento, que haja um quebrantamento, que haja um movimento do Espírito Santo na minha vida. Eu possa vir para a igreja já com o meu culto, aqui é um complemento daquilo que eu venho de casa. Louvado seja Deus. É claro que a gente vem para a igreja, pede, nada é de errado, mas nós deveríamos mais agradecer do que pedir. Que a igreja está precisando, necessitando de um avivamento puro, verdadeiro. Aleluia. Então, diante de crises, Deus pode trazer um avivamento. Avivamento pode ser definido como retorno aos princípios que caracterizaram a igreja primitiva. O que caracterizou a igreja primitiva? Oravam, jejuavam, eram perseverantes, estavam na doutrina dos apóstolos, havia união e havia crescimento. Aleluia. Então nós precisamos pedir para Deus que Deus possa avivar, havendo avivamento, há amor, há união. Sem um avivamento genuíno, nós nos tornamos pessoas secas espirituais, não temos óleo, ninguém quer se aproximar de alguém que não tem aquela virtude descida do céu. As pessoas querem estar perto de quem está cheio da glória de Deus. E eu estou orando, já não é de hoje, pedindo, porque, irmão, que eu digo isso, hoje, o nosso tempo, dessa geração, o povo só ouve falar que houve avivamento, mas não há aquele avivamento como a gente passou no passado. Avivamento, de tal maneira que as pessoas não crentes, irmã Marielle, chegavam na porta da igreja, as pessoas abraçavam e botavam no banco. Jesus batizava com o Espírito Santo. Jesus curava. Eu conto para os irmãos e às vezes eu penso que eu estou inventando, mas era uma realidade. Nós não podíamos ter problema em casa. Chegava no culto, o Espírito Santo revelava. É ou não é? Os mais velhos sabem disso. Nós andava direitinho, não podia discutir com a esposa, né? Discutia. Eu sempre lembro, irmão, de uma oportunidade que Deus me usou para entregar um recado para um irmão. Ele era muito valente, se converteu, brigava com 4, 5, e era dono lá do bairro onde é que nós morávamos, se converteu. Lá pelas tantas, Jesus batizou ele com o Espírito Santo, se tornou humilde, mas ninguém podia mexer com ele também. E Deus me usou. Diz: amanhã você vai ser testado. E ele, no outro dia, saiu para o serviço, no clarear do dia, estava um tio dele lá, pro lado de fora, e disse: fulano, sim, você roubou o dinheiro assim, assado. E o irmão levantou a mão chorando e começou a glorificar a Deus. Porque se Deus não tivesse falado, ele tinha
dado no homem, o homem dado nele. E ele glorificou a Deus, chorou, e ele, não crente, disse, mas chamei o homem de ladrão, acho que ele não entendeu. Está aí, glorificando a Deus, voltou lá para minha casa, que era perto, bateu, eu estava dormindo ainda, ele disse, chorando, eu digo, mas o que houve, irmão? Diz, Deus, agora cumpriu-se o que o Senhor profetizou, mas o que foi? Nem tinha lembrado mais. O Senhor disse que eu ia ser provado, e agora o fulano me chamou de ladrão, e eu sei que eu não sou. Aleluia, se não for a Deus falar comigo, eu tinha demolido aquele fulano. É Deus precisando de ter revelações do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, avivamento é isto. Avivamento é o Espírito Santo aquebrantando os corações, mas há condições para nós, meus irmãos, é nos humilhar, é nós voltarmos aos princípios que nós aprendemos para sermos cheios do Espírito Santo. Há necessidade, não vamos culpar A ou B. Vamos dizer assim, todos nós, como disse Neemias, nós pecamos, nós somos responsáveis, cada um por falta de um aquecimento espiritual. Este ambiente aqui, irmão, tinha que ser um ambiente glorioso, aonde nós chegássemos aqui e a glória de Deus já estaria nos esperando. E não é difícil. Vocês acham que tudo que está acontecendo no Brasil, as autoridades não se entendem? É Deus trabalhando com os crentes. Os crentes estavam depositando a sua fé no Jair Messias Bolsonaro. Como nunca a igreja se envolveu. Deus pega e tira. E bota o Lula aí, para a igreja saber que quem governa a noiva do Cordeiro não é A e nem B, a igreja é dele, nós somos dele, fomos comprados por ele, e a obra cresce, aleluia. Nunca vi tanta oração, uma campanha de... A convenção do Estado, a convenção do Brasil, das Assembleias de Deus, convocando todo mundo, ore e jejue. Eu nunca vi coisa igual. A igreja está orando. E a igreja precisa orar para que o nome de Jesus seja glorificado. Vamos nos pôr em pé. Eu quero fazer um convite. Eu creio que não tem ninguém aqui que não é crente, todos são crentes, né? São todos da igreja, não vi ninguém se apresentar aqui como visitante, né? Mas se tem, a gente também ora por você. Mas eu senti de convidar as pessoas, as irmãs, os irmãos que sentirem necessidade de ter uma vida mais perto de Deus, porque a Bíblia aqui diz que ouvirei do céu. Deus quer ouvir a nossa oração. Aleluia, Ele está no céu, mas está aqui. E eu creio que nós orando, o nosso clamor vai chegar diante do trono de Deus, e Deus vai nos dar vitória. Aleluia. Tem alguém que tem alguma necessidade, quer receber a oração, passe aqui, nós vamos orar. Que Deus avive a tua vida. Que Deus encha você do Espírito Santo. Seja você um vaso, seja você um instrumento de Deus. Eu quero orar por você, que prega, que canta, que você, quando ocupar esse lugar, seja a glória de Deus. Eu estava lendo aqui, irmão, quando Salomão, acabando de orar,
A Bíblia diz que desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e o sacrifício e a glória do Senhor encheu a casa. Eu quero ver esta casa cheia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você seja cheio do Espírito Santo. A gente viveu um tempo de tal maneira, e eu reclamo para Deus, não murmuro, mas a gente sentia, ia caminhando, e as pessoas olhavam para a gente e viam diferença. A unção de Deus faz a diferença. Aleluia. Tem mais alguém? Nós vamos orar. Podemos orar, irmã Marielle? Cadê ela? Vamos orar? Então, vocês querem chegar mais para frente aqui? Chegue mais à frente aqui. Aleluia. Eu estava lembrando, irmãos, eu me criei numa igreja que naquela época era assim, tinha porteiro com uma faixa, uma fita, vamos dizer assim, e os bancos tinham que ser enchidos da frente para trás, não era de trás para frente, todo mundo bem pertinho, porque os tição, se ele tiver um longe do outro, não pega fogo, porque os crentes, se tivessem mais junto, fisicamente, vamos dizer, fica mais fácil de o fogo cair. E eu sinto necessidade, eu quero ver a glória de Deus no rosto de cada irmã, de cada irmão, de cada obreiro. Aleluia, para que o povo veja que nós somos crentes verdadeiros pentecostais. Aleluia. Oramos. Nosso Deus, Deus de Salomão, Deus de Abraão, Deus de Isaac, aleluia, recalamandeli, enche esta irmã do Espírito Santo, enche, bata agora no coração, Sheila Magá, toca com a tua virtude saradora, em nome de Jesus, receba a porção do Espírito Santo, que ela tenha visão do céu, em nome de Jesus, toca agora, Senhor, nesta irmã, ei, laia, mande, rica, laia, xalamai, cura da alma, do espírito, do corpo, enche do teu Espírito Santo, toca na serva do Senhor, recebe, irmã, fé suficiente, ei, lamaia, ei, lamai, ei, lamaia, xarabagai, Deus toca na serva do Senhor, seja cheia do Espírito Santo, lhe dá uma experiência, aleluia, bata agora no seu coração, ei, malabagai, acharabagai, aleluia, abençoa, abençoa, encha do teu Espírito, concede os dons do teu Espírito, lamai, acharabai, em nome de Jesus, abençoa, abençoa, meu Deus, oh Espírito Santo, em teu nome, enche ela do teu Espírito Santo, uma chama viva no seu coração, aviva a tua serva, Senhor, aleluia, relabaganda raia shai, encha do teu Espírito, aleluia. Irmãos, vamos dar liberdade ao Espírito Santo, a casa está cheia da sua glória, o Senhor está perdoando o pecado, o Senhor está limpando vidas,
Levanta, Deus eterno, do teu trono. Aleluia. E abençoa o teu povo. Nós cremos, ó Deus, no teu poder. Nós acreditamos, Senhor, que o Senhor é o mesmo Deus do passado, é o mesmo Deus. Aleluia. Abençoa esse círculo de oração. Abençoa estas irmãs que todas as quartas estão aqui à tarde. Dê a elas as tuas bênçãos. Dê uma experiência contigo. Aleluia. Dê uma experiência contigo. Enche do teu poder. Rabalamandelibayas taias. Aleluia. Aleluia. Glorifique a Deus. Exalte ao Senhor. Ele está libertando a tua fé. Ele está dando força. Deus é poderoso em obras. Aleluia. Glória.